ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúde os irmãos com a santa paz de Jesus Cristo. Bom estarmos aqui na presença do Senhor por mais uma continuação, para darmos continuidade à maratona do capítulo 6 do livro do Gênesis. Paramos no versículo de número 18, nós daremos continuidade a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, versículo 19: E de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie metereis na arca, para o conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. E de todo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Vemos aqui, meus queridos amados irmãos, estamos maratonando o capítulo de número 6 do livro de Gênesis, que fala da queda do homem, a corrupção do homem, o chamado de Noé para a arca, construir a arca do concerto, a arca que, né, não é a arca do concerto nem a arca da aliança, porque a arca do concerto e a arca da aliança é a arca lá construída por Moisés. Estamos falando da arca de Noé, que Deus mandou ele construir. E Deus disse que ia destruir tudo com dilúvio, ia acabar tudo com dilúvio. Estamos fazendo um resumo. A geração de Sete se contaminou com a geração de Caim, que não era para ter essa mistura. Isso aconteceu na época de Metusalém, Lameque, pai de Noé. Vemos que Enoque era um homem tão justo diante de Deus que Deus tirou da terra quando ele tinha 365 anos de idade. No capítulo de número 5, nós vamos isso no versículo 23 do capítulo 5. E Metusalém, o seu filho, filho de Enoque, pai de Lameque, vô de Noé, presenciou Noé construindo a arca, viu Noé montando a arca, viu Noé colocando os animais na arca, mas não entrou na arca. Lameque, seu pai, filho de Metusalém, pai de Noé, vô de vô de Sem, Jafé. Sem, Jafé são filhos de Noé. Então, Lameque, vô de Sem, Jafé, pai de Noé, filho de Metusalém, neto de Lameque, ou melhor, neto de Enoque, bisneto de Jared, trisaneto de Malael e tataraneto de Cainã. A geração genealógica de Sete. É que estou falando isso porque tem dois Lameque. Não estou falando do Lameque bígabo. Estou falando do Lameque que teve uma única mulher, que é o pai de Noé. Na Bíblia tem outro Lameque, capítulo de número 4, que foi o primeiro bígabo da Bíblia, que casou com Ada e Zilá e teve 4 filhos, 3 homens e uma menina, Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Naamá. Não é este Lameque que eu me refiro. Eu refiro ao Lameque, pai de Noé. Este Lameque morreu 5 anos antes das águas do dilúvio descerem. Mais para frente nós veremos que as águas do dilúvio desceu aos 600 anos de Noé. Estou fazendo apenas um resumo. Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo a não ser Noé. Noé foi o homem justo na terra e disse que ia destruir a terra
e estabeleceu um concerto com ele, versículo 18, mas contigo estabelecerei o meu concerto e um pacto, e entrará você, a sua mulher, os seus filhos e a mulher dos seus filhos com você na arca. Deus não falou que entra pai, que entra mãe, até porque o pai já havia morrido 5 anos antes das águas do dilúvio, mas Lameque, seu pai, estava vivo quando Noé começou a construir a arca. Deus não disse que ia colocar avô, bisavô. Deus não. A injustiça da humanidade estava tão grande, tão grande, tão grande, que Noé foi achado o mais justo sobre a terra. Os irmãos de Noé não foi encontrado justo. A família de Noé não foi encontrada justa. A não... Só foi Noé, e por causa de Noé, entre o seu filho, sua esposa e as filhas dos seus filhos. Foi que Deus disse pela fé, 8 pessoas foram salvas pela arca. Deus olhou Metusalém e não viu que ele era tão justo assim. Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra aos 969 anos de idade. Metusalém tinha 369 anos quando Noé nasceu. 600 anos depois veio as águas do dilúvio, exatamente a idade de Metusalém. Noé começou então a construir a arca e Deus disse para ele aqui, colocar tudo ali na arca, de 2 em 2. De tudo o que vive, de toda a carne, todo 2 de cada espécie meterás na arca para o conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão. E aqui não está falando de seres humanos. Aqui está falando de animais. Por que eu sei que está falando de animais? Nós veremos a partir do versículo de número 20. Aqui não está falando de seres humanos, aqui está falando de animais. Porque as pessoas estavam tão corrompidas que não só não iriam entrar na arca, como Deus como eu posso dizer, nem se deu ao luxo de falar: aquele que acreditar em ti entrará na arca contigo. Não, Noé simplesmente construiu a arca para ele, sua família e os animais. Foi a ordem de Deus. Deus não encontrou justiça no meio da família de Noé, dos amigos de Noé. Os tios de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Os avós de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Os irmãos de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Os tios de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Os primos de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Mas somente Noé foi encontrado justo diante de Deus. Os sobrinhos de Noé não foram encontrados justos diante de Deus. Porque esta geração aqui é a geração que se contaminou a partir de Metusalém. Nós podemos enfatizar que já a geração de Metusalém, os irmãos de Metusalém, a geração de Lameque, os irmãos de Lameque, os irmãos de Noé se contaminaram, a descendência deles, que era para ser descendência pura, descendência de Sete, se contaminaram com a descendência de Caim. Os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens. E não é anjo, é pessoas, tá, gente? Não, eu já expliquei isso várias e várias vezes. Então, os meus queridos amados irmãos, veja bem: de toda espécie, toda carne, colocarás na arca. Ponto. Que carne é essa? Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Veja bem, Noé não foi atrás dos animais. Noé não teve que se preocupar em correr atrás de animal, macho e fêmea, escolher o macho, escolher a fêmea. Quem fez a escolha foi Deus. Deus mandou Noé construir a arca. Tudo que Noé teve que fazer foi construir a arca. Os animais vieram até ele conforme a ordenança de Deus.
todas as aves dos céus, todos os animais da terra, todo tipo de réptil, de dois em dois, macho e fêmea, para conservares em vida juntamente com a família, para repovoar a terra, macho e fêmea. Então vejamos bem, voltando aqui sobre a genealogia, a, desde Jerusalém, a geração de Metusalém foi a geração que se contaminou, que se corrompeu. Então, quando nós vemos que as, na terra estava cheia de violência, a terra estava cheia de maldade, já estamos na geração de Metusalém, já estamos na geração de Lameque, os filhos de Sete, a geração de Sete, os filhos de Deus que se tomaram para si mulheres dos homens, os filhos de Caim. Vemos que a geração de Caim acaba no versículo de número 23. A partir do versículo de número 22, acaba a geração de Caim, com a geração de Caim tendo seus últimos troncos, suas últimas genealogias, encerrando em Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Naamá. Daqui para frente não existe mais descendência. A descendência de Caim acabou aqui com Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Naamá. Estes foram os últimos da geração pecadora de Caim, que foi totalmente dizimada nas águas do dilúvio, porque não tem continuidade. Então, foi exatamente na época do dilúvio que estava vivendo Jabal, Tubal, Caim e Naamá, e ali acabou-se todos, morreram todos nas águas do dilúvio. Na mesma época que Metusalém e os irmãos de Noé. Deus não achou justiça aos olhos de Deus a família de Noé. Noé era o homem mais justo em toda a sua família, em todos os seus parentes e parentelas. E Deus decidiu salvar a humanidade através da justiça de um homem, porque se Noé não fosse justo, também teria sido dizimado e a humanidade estaria dizimada, não existiria. Mas Deus achou justiça em Noé e o chamou para ser o continuador da raça humana em justiça. Louvado seja Deus. E Deus, vendo que havia esperança na humanidade através de Noé, ele mandou construir a arca e colocou ali também os animais. Versículo 20. Versículo de número 21. E nós vamos encerrar aqui a nossa maratona do capítulo de número 6, a parte final. E no próxima oportunidade daremos início ao capítulo de número 7, maratonando a Bíblia. Versículo de número 21 diz: E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Ou seja, de todo alimento que se come, não só comida que os humanos comem, mas também comida que os animais comem, comida que os animais se alimentam, de todo tipo de alimento que os animais poderiam comer e se alimentar, foi colocado ali na arca. Todo tipo de comida que se come, que se alimenta, ele juntou para ele, para a família dele e para os animais para mantimento. Foi um estoque gigantesco e eles fizeram de maneira racionalizada, eles não comeram de maneira abundante, eles comeram de maneira racionalizada, até porque o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Então, Noé colocou ali todo tipo de alimento que se come, que os humanos comiam na época, e todo alimento que os animais também comiam, que era para mantimento dele, da família dele e dos animais que estavam com ele. E versículo de número 22 diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo lhe mandou, assim o fez. Quem colocou os capítulos e versículos na Bíblia
foi um homem muito sábio. Encerrando o capítulo de número 6, com o versículo de número 22, tendo essas palavras maravilhosas. Assim fez Noé, ponto e vírgula, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus mandou Noé construir a arca. Noé construiu. Deus mandou Noé colocar os animais na arca. Noé colocou. Deus mandou Noé colocar mantimento na arca. Noé colocou. Deus escolheu a madeira. Noé fez exatamente qual é o tipo de madeira que Deus escolheu. Deus escolheu o comprimento das estaturas em côvados. E Noé fez conforme as medidas que Deus fez. Com 3 andares, 300 metros, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura. Louvado seja Deus. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. 300 de comprimento, 30 de altura, 50 de largura, 50 de largura. E ele fez, colocou uma porta ao seu lado, colocou uma janela em cima, conforme Deus mandou. E quando Deus mandou, e ele fez tudo isso, obedeceu aos pontos certinho de Deus, Deus mandou ele entrar na arca e mandou as águas do dilúvio. Aí eu te pergunto, será que nós somos como Noé? Será que nós estamos perto de sermos como Noé? Porque Noé foi obediente. Será que nós somos obedientes à voz de Deus? Será que Deus fala conosco e nós obedecemos à voz de Deus? Ou deixamos de obedecer à voz de Deus e acabamos desobedecendo? O que nós somos? O que nós fazemos quando Deus fala conosco? Nós damos ouvidos à voz dele ou negligenciamos a voz dele? Será que fazemos tudo o que Deus manda? Ou fazemos tudo aquilo que o nosso coração manda? Fazemos tudo aquilo que a nossa mente quer? Fazemos tudo aquilo que a nossa carne quer? Será que vamos contra nós mesmos e seguimos os ideais de Deus? Ou abandonamos os ideais de Deus para seguir as nossas próprias vontades, nossas próprias concupiscências e desejos imundos e pagãos? Será que nós ouviremos: vinde bendito de meu Pai, porque somos obedientes? Ou nós ouviremos: afasta-se de mim, maldito, por causa da nossa desobediência, porque nós somos praticantes da iniquidade? Despertar a igreja, porque Jesus Cristo está voltando. Desperta povo, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja e o julgará, e a igreja será livre da ira de Deus. E a ira de Deus será terrível. Jesus Cristo esmagará as uvas da ira de Deus, e os anjos, com as 7 taças do cálice de Deus, derramará as últimas 7 pragas sobre a terra, e cairá a grande Babilônia, e Cristo reinará por 1000 anos, e terá a rebelião depois dos 1000 anos, e depois Jesus Cristo vai acabar com tudo com fogo, e ele reinará para sempre. Ele irá separar os que vão para a direita e os que vão para a esquerda, os bodes das ovelhas, o trigo do joio. E a direita estará com Deus para sempre, e a esquerda será lançada no lago de fogo, que arderá com enxofre, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque o seu nome não estará escrito no livro da vida. E assim E assim encerramos mais uma maratona. Deus abençoe e até a próxima.